E se um mecânico teimoso conseguisse alterar o rumo de uma guerra com uma ideia que todo mundo achava ilegal? No auge da Segunda Guerra Mundial, oficiais e engenheiros zombaram da sua modificação improvisada e esquisita em armas, até que essa maluquice foi testada em batalha. O que veio depois deixou um rastro de metal retorcido no fundo do oceano. A arma que todos ridicularizaram acabou afundando 12 navios de guerra. Essa história vai te deixar de queixo caído, então vem conferir. Às 9h58 da manhã de 3 de março de 1943, o Major Paul Gunn estava na cabine de um bombardeiro B-25 chamado Margaret. À sua frente, o horizonte do mar de Bismarck se inclinava bruscamente para a esquerda, como se o mundo todo estivesse capotando. O avião voava a 200 milhas por hora, mas bem rente ao mar. A apenas 50 pés da água, tão baixo que as ondas espumosas pareciam pular contra o casco, e o spray salgado chicoteava o para-brisa como uma garoa corrosiva. E logo adiante, na névoa cinzenta da luta, um destroyer japonês aguardava sua vítima. 2.000 toneladas de aço, um predador flutuante repleto de canhões antiaéreos, feito sob medida para abater aviões como o dele. O manual de voo era cristalino. Um bombardeiro médio atacava de 8.000 pés, largando bombas em voo nivelado. O mesmo manual alertava que se aproximar de proa de um navio de guerra na altura dos mastros era suicídio puro, em termos matemáticos. Mas Paul Gunn não pensava no manual. Mirava o gatilho sob o polegar. Ele não usava uma mira de bombardeio high-tech. Observava por um simples aro de ferro fixado no nariz do avião. Aguardou. O destroyer engrossava no vidro da cabine. Agora via os marinheiros japoneses correndo pelo convés, o pandemônio mudo dos seus passos. Os canhões automáticos de 25 milímetros giravam devagar até mirar direto na sua proa. A distância encolhia rápido, 1.000 jardas, 800 jardas. Meses antes, engenheiros na Califórnia juraram que aquilo não daria certo. Se ele puxasse o gatilho, o recuo do armamento instalado no nariz do B-25 estilhaçaria o vidro, entortaria a estrutura de alumínio e talvez parasse os motores. Zombaram do seu invento como o delírio de um mecânico, rindo dos amortecedores velhos, resgatados de um ferro velho para absorver o impacto. Gunn apertou firme o manche. Não era piloto de testes nem engenheiro. Aos 43 anos, era um pai cuja esposa e 4 filhos passavam fome num campo de prisioneiros japonês em Manila. Então o polegar desceu, acionou o gatilho e o nariz do B-25 não atirou. Explodiu. 8 metralhadoras 50 rugiram juntas. 120 balas jorravam do avião por segundo. O recuo socou o fuselagem como um impacto violento. O bombardeiro tremeu, os rebites guincharam e a cabine se encheu do cheiro quente da pólvora queimada. Mas o vidro resistiu e os amortecedores aguentaram. Lá embaixo, sobre as águas, o destroyer japonês não sumiu numa bola de fumaça. Algo bem pior aconteceu. O navio começou a se desfazer aos pedaços sob o bombardeio que parecia uma serra elétrica de chumbo. Para entender por que um major de 43 anos pilotava um bombardeiro como um kamikaze, é preciso olhar o placar da guerra. No fim de 1942, a Força Aérea do Exército dos EUA perdia feio no Pacífico, e o motivo era óbvio. Tentavam vencer com uma fórmula que não colava. Toda a doutrina girava em torno do bombardeiro B-17 Flying Fortress e da famosa formação em Mirage. Em Washington, os generais garantiam que um B-17 a 20.000 pés acertaria uma bomba num barril de picles. Soava impecável nos jornais. Na prática, era um fiasco. No Pacífico, os alvos não eram fábricas ou estações paradas, eram navios, destroyers japoneses e transportes de tropas a 30 nós, zigue-zagueando sem parar no oceano. Uma bomba solta de 20.000 pés levava uns 40 segundos para bater na água. Tempo de sobra para o capitão japonês virar o leme e ver a explosão cair longe.
As estatísticas do primeiro ano de guerra eram patéticas. Os bombardeiros de alta altitude acertavam menos de 1% dos navios em movimento. Milhões de galones de combustível eram desperdiçados, na prática, só para matar peixes. Ao mesmo tempo, o Japão operava o chamado Tokyo Express, uma sequência ininterrupta de comboios velozes que transportavam milhares de tropas para a Nova Guiné. Reforços que robusteciam as bases nipônicas em Lae e Salamaua, erguendo aos poucos uma barreira militar ao norte da Austrália. Se dominassem as pistas de pouso, poderiam atacar a Austrália com bombardeios. O comandante aliado no Pacífico Sudoeste, General George Kenney, captou logo a realidade. Os bombardeiros pesados não serviam contra embarcações. Ele não queria uma vista de 5 quilômetros de altura, precisava de um martelo em distância mínima. Só que havia um obstáculo. Faltava a aeronave certa. Dispunha apenas do B-25 Mitchell, um bom bombardeiro médio, veloz e durável, mas feito para outro tipo de conflito. Tinha um nariz de vidro, onde o bombardeiro mirava com um visor preciso e metralhadoras defensivas viradas para trás. Era uma máquina para atacar de longe e fugir, não para mergulhar no fogo inimigo. Aí surgiu Paul Irving Papigan. Os pilotos o apelidavam de Papi, pois, aos 43 anos, era quase um veterano ante os rapazes de 21 que voavam no Pacífico. Mas Gunn pilotava desde os anos 1920. Fora aviador naval e depois piloto comercial nas Filipinas. Conhecia as ilhas, a selva e, acima de tudo, as mecânicas. O que o movia não era patriotismo, e sim uma fúria calada. Quando o Japão invadiu as Filipinas em 1941, Gunn fugiu num avião avariado. Sua esposa Polly e os 4 filhos não escaparam. Foram presos em Manila e mandados para o campo de Santo Tomás. Gunn sabia o que rolava ali: fome, doenças e selvageria. Cada dia a mais podia ser fatal para os filhos. Por isso, zero paciência com doutrinas militares. Invadiu o escritório do general Kenney em Brisbane, na Austrália, e sugeriu algo insano. Retirar o bombardeiro do B-25, jogar fora o visor e trocar o nariz de vidro por um ninho de armas. 4 metralhadoras de calibre 50 na frente, mais 2 nas laterais e a torreta superior mirando adiante. Queria virar um bombardeiro numa espingarda aérea. Kenney, sem opções, topou e cedeu um hangar para o teste. Mas, quando os engenheiros da North American Aviation, fabricante do B-25, souberam, caíram na gargalhada e mandaram cartas ao major, explicando com tom quase zombeteiro as leis elementares da física. O nariz do B-25 era uma estufa de plexiglass, estrutura leve de alumínio com painéis transparentes, projetada para aguentar um homem e um visor de 15 libras. Os técnicos alertaram Gunn do risco. A metralhadora Browning M2 de calibre .50 não era arma leve, era ferro pesado. Cada uma com 64 libras, cuspindo balas do tamanho de um dedo a 2.900 pés por segundo. O coice de uma só já era brutal, e Gunn queria 4 na proa. As contas batiam. Se atirassem juntas, o recuo soltaria os rebites e a frente poderia se soltar do fuselagem. Mesmo se a estrutura aguentasse a trepidação, estilhaçaria o plexiglass, deixando o piloto cego. E se o vidro resistisse, o peso das armas e munições alteraria tanto o centro de gravidade que o avião viraria ingovernável. Afundaria de nariz na pista logo ao decolar. Os engenheiros batizaram o plano de caixa suicida e avisaram Kenney que Gunn fritaria seus próprios pilotos antes de avistar um japonês. Gunn leu os relatórios e os jogou no lixo. Não montava um avião para vistoria de segurança, construía uma arma para afundar os navios que levavam suprimentos aos carcereiros de Manila, onde estavam sua mulher e filhos. Foi aos depósitos de sucata da base da Real Força Aérea Australiana. Não caçava alumínio aeronáutico, mas aço. Achou amortecedores velhos, molas grossas e coxins industriais. A solução era direta.
Os engenheiros achavam que as armas ficariam fixas se parafusadas no fuselagem. Claro que quebraria tudo, mas Gunn não as prenderia rígidas, ia deixá-las soltas. Criou um suporte esquisito, tipo teia de aranha, com tubos e chapas de aço que penduravam as 4 metralhadoras no meio do nariz. As armas ficavam num berço deslizante, com molas e amortecedores atrás, resgatados do ferro velho. Ao disparar, o conjunto todo recuava contra as molas, sugando a força antes de ela bater na delicada estrutura de alumínio. Era engenharia de quintal, feia, bruta e totalmente improvisada. Adicionava centenas de libras extras na proa do avião. Os jovens mecânicos do hangar olhavam para aquela máquina e balançavam a cabeça. Chamavam de brinquedinho de recuo do papai e cochichavam que o velho tinha perdido o juízo. Não dava para consertar a aerodinâmica no olhômetro, nem corrigir o centro de gravidade com uma tocha e um palpite. Mas Gunn continuou no batente. Fez furos no plexiglass para os canhões, instalou dutos de munição pelo compartimento do navegador e transformou o piso num rio de cartuchos de latão. Depois, colocou mais 2 metralhadoras em cápsulas laterais sob a cabine. Quando terminou o B-25, o Straffer parecia um monstro de Frankenstein. Armas brotavam de quase toda a superfície. Era pesado, com nariz feio e completamente irregular. O manual oficial do B-25 dizia que o armamento era suficiente para defesa. Papi Gunn tinha acabado de montar poder de fogo capaz de rachar um prédio ao meio. Restava só uma dúvida: será que aquele bicho voava sem se desmanchar no ar? Na manhã do primeiro voo de teste em Brisbane, um silêncio esquisito e opressivo pairava no ar, como antes de uma execução. Os mecânicos assistiam da linha de voo, braços cruzados, enquanto o B-25 pesado e de proa estranha taxiava devagar para a pista. Os engenheiros da North American Aviation já tinham dado o veredicto. O centro de gravidade estava muito à frente. Pelos cálculos deles, o avião não decolaria, ou o trem de pouso frontal cederia, e se chegasse a voar, o fogo das metralhadoras ia sacudir tanto que o piloto ficaria cego em meio à fumaça e tremores. Para eles aquilo não era inovação. Era um avião caro rumando para o desastre guiado por um maluco. Papi Gunn subiu sozinho na cabine, sem copiloto nem tripulação. Não ia arriscar mais ninguém por uma ideia. Empurrou as manetes de potência e os motores, Cyclone, rugiram com 3.400 cavalos de força. O avião vibrou como um caminhão cheio de cimento. Ao soltar os freios, o B-25 começou a rolar pela pista, pesado e desajeitado. A proa grudava no chão pelo peso das armas e da munição. O fim da pista se aproximava rápido e os engenheiros esperavam o pior. No último instante, Gon puxou forte o manche. A proa ergueu devagar e as rodas passaram a beirada por centímetros. O Straffer ganhou o ar, subiu até uns 2.000 pés e rumou para o oceano. Agora vinha o teste de verdade. Voar era uma coisa, atirar, outra bem diferente. Sobre o mar, ele nivelou a aeronave, armou o sistema e colocou o polegar no gatilho. Não era só disparar armas, era soltar uma explosão dentro do avião. Apertou o botão. A reação foi selvagem. O avião freou no ar pelo recuo das 8 metralhadoras de calibre 50. O barulho era ensurdecedor. Um martelar que quase abafava os motores. Cheiro de pólvora invadiu a cabine, e o piso tremia com violência, mas a proa não soltou, o vidro não rachou. O suporte esquisito de Gon, feito com molas e amortecedores de sucata, funcionava perfeito, sugando o recuo antes de chegar ao fuselagem. Os traçantes mergulharam no mar, formando um cone apertado de chamas. Não era uma chuvarada bagunçada de balas, era uma broca de chumbo. Quando Gun pousou e voltou para o hangar, os mecânicos checaram o avião. Havia marcas de fumaça e cheiro de cordita, mas sem trincas ou rebites soltos. O velho doido tinha conseguido. Construíram um avião de ataque que desafiava até a física do fabricante, mas Gunn sabia que era só metade do desafio. As metralhadoras varriam o convés de um navio, mas não o afundavam. Para isso precisava de bombas.
e soltar uma bomba a 50 pés de altura era quase suicídio. A solução dele foi o skip bombing, tipo pular pedra lisa na água. No ângulo certo, ela ricocheteia. Gunn queria que uma bomba de 500 libras fizesse o mesmo. O avião voava a 200 milhas por hora e a menos de 50 pés. A bomba batia na água, quicava no casco do barco e explodia segundos depois, com um pavio de 4 ou 5 segundos, dando tempo para o piloto fugir. O treino foi punk. Gunn usou o naufrágio do SS Prut perto de Port Moresby como alvo. Os pilotos detestavam voar tão baixo. Todos os instintos gritavam para subir. Mas Gunn pilotava junto com eles, berrando para que descessem ainda mais baixo. Foi aí que a ideia do Strafer começou a fazer sentido de verdade. No ataque, o piloto abria fogo com as metralhadoras da proa a partir de 2 milhas de distância, varrendo o convés do navio, eliminando as defesas antiaéreas e forçando a tripulação a se esconder. Quando o avião lançava a bomba, o barco já estava neutralizado pelo tiroteio. O B-25 Strafer deixara de ser apenas um bombardeiro comum. Primeiro sufocava o inimigo e só depois desferia o golpe mortal. Ao ver os resultados, o general Kenney mandou modificar todos os B-25 disponíveis. Sem tempo para fábricas especializadas, Gunn montou uma linha de adaptação improvisada em Port Moresby, com mecânicos trabalhando dia e noite, removendo narizes de vidro, soldando chapas de aço e instalando armas. Não estavam criando aviões elegantes, mas verdadeiros brigões dos céus, daqueles que enfrentam tudo na raça. No fim de fevereiro de 1943, Papi Gunn já contava com um esquadrão inteiro de B-25 modificados prontos para a ação. As aeronaves eram feias pra caramba, com pintura irregular, narizes enegrecidos pela fumaça das metralhadoras e placas de metal soldadas às pressas. Mas os pilotos tinham mudado completamente. Não eram mais motoristas de ônibus voadores em grandes altitudes. Agora eram predadores. Treinaram no naufrágio do SS Prut para soltar bombas por uma escotilha a 200 milhas por hora. Todo mundo sabia que enfrentar um navio de verdade seria bem diferente de bombardear um casco enferrujado, mas a oportunidade surgiu rapidinho. Relatos de sentinelas costeiras e decifradores de códigos apontavam que o Japão planejava um grande avanço. Em Rabaul, sua principal base na área, juntaram um convoizão enorme. 8 destroyers, 8 transportes de tropas e milhares de soldados. Rumavam para o Golfo de Huon. Não era só suprimento, era uma invasão em massa. Se aquelas tropas pisassem em Ley, a posição aliada na Nova Guiné seria esmagada. Aí veio uma tempestade. Um ciclone tropical encobriu o Mar de Salomão com chuva torrencial e nuvens baixas. Os chefes japoneses contavam com isso. Sabiam que os americanos usavam bombardeiros de alta altitude e que os B-17 não conseguiam acertar navios através de nuvens espessas. Achavam que o tempo ruim os deixaria avançar escondidos e desembarcar sem baixas, sem imaginar o que rolava na lama de Port Moresby. Os EUA pararam de observar de 20 mil pés de altura. Um novo tipo de avião aguardava nas pistas com motores ligados. Essas máquinas não precisavam de céu limpo. Voavam rente às ondas, usando as nuvens baixas como camuflagem. No dia 1º de março, um B-24 Liberator solitário avistou o convoio através de uma brecha na tormenta. A mensagem de rádio chegou ao QG. Convoio de 14 navios rumando para oeste. Calculou-se posição e velocidade. O grupo seguia para o Mar de Bismarck. A armadilha estava armada. O general George Kenney analisou o mapa e os boletins do tempo. A tempestade ia se dissipar em 2 dias. Ele olhou para Papi Gunn. O tempo de testes acabou. A teoria do Strafer e do skip bombing ia encarar 16 navios de guerra e 7.000 soldados japoneses. As ordens saíram na hora, esforço máximo. As equipes se reuniram em tendas encharcadas, estudando silhuetas de destroyers japoneses como Asasio, Arasio e Tokitsukaze.
embarcações velozes equipadas com canhões pesados e baterias antiaéreas. Os pilotos fitavam as fotos do inimigo e depois seus próprios B-25 armados até os dentes com armas e bombas, sem plano B. Se a tática de Gun desse errado, os bombardeiros seriam abatidos e o exército japonês tomaria a Nova Guiné. Na manhã de 3 de março, as nuvens começaram a se abrir. O mar de Bismarck estava cinza e calmo. O convoio japonês avançava em formação de defesa, com destroyers cercando os transportes, artilheiros de olho no céu, à espera de bombardeiros altos. Olhavam para cima. Deveriam ter olhado para baixo. Às 10 da manhã, a Batalha do Mar de Bismarck parou de ser luta e virou uma carnificina. Os capitães japoneses esperavam o ronco de motores a 20.000 pés, pontos pretos minúsculos largando bombas que levariam 40 segundos para cair. Mas o primeiro sinal de ameaça não veio de som, e sim de silhuetas. Da névoa do horizonte surgiu um enxame de aviões que não voavam alto. Essas aves vinham coladas ao mar, tão baixas que as hélices espirravam água da superfície. Os primeiros a investir foram os caças australianos B-25, bombardeiros bimotores pesados com 4 canhões no nariz. Eles voavam rente ao mar e iniciaram um tiroteio feroz nas cobertas dos destroyers japoneses, forçando os artilheiros a se abaixarem e deixando as defesas antiaéreas quase mudas. Logo em seguida vieram os B-25 Strafer, avançando em formação a cerca de 200 milhas por hora, como uma muralha de alumínio repleta de metralhadoras e bombas. O bombardeiro líder mirou no destroyer Arashio, um navio de guerra de 2.000 toneladas lotado de armamento. Em circunstâncias normais, o destroyer levaria a melhor nessa briga. Seus canhões de 5 polegadas podiam derrubar um bombardeiro a quilômetros dali. Mas havia um empecilho: eles não conseguiam mirar tão baixo. O B-25 rasava a água a poucos metros de altura. Ao acionar o interruptor e apertar o gatilho, o piloto sentiu o avião vibrar com força, tal como os engenheiros haviam previsto, mas a estrutura aguentou. Do nariz da aeronave jorrou um fluxo ininterrupto de balas perfurantes incendiárias. 8 metralhadoras de calibre 50 atirando juntas geravam uma rajada impossível de evitar. Os projéteis furaram a ponte do navio, demoliram as baterias antiaéreas e varreram o convés. Os artilheiros japoneses caíram antes de reagir. Mantendo o fogo, o piloto esperou o alvo preencher todo o visor. A 300 jardas largou a bomba de 500 libras. Ela não acertou em cheio, ricocheteou na água em ângulo raso, como uma pedrinha num lago. Pulou 1, 2 vezes e colidiu no casco do Arashio, bem na linha d'água. O estopim começou a contar. 1, 2 segundos. O B-25 rugiu por cima do mastro enquanto o piloto puxava o manche para fugir. 3 segundos. Aí a bomba detonou no interior do casco, rasgando um buraco gigantesco no lado do barco. A explosão ergueu o destroyer para fora d'água e inundou as salas de máquinas num instante. O Arashio ficou com ferimento mortal. A mesma carnificina se repetia em todo o comboio. Os destroyers que deviam guardar os transportes pegavam fogo, e os grandes navios abarrotados de milhares de soldados viraram alvos fáceis. Os pilotos de Papigã caíram em cima deles como lobos no rebanho. Muitas vezes bombas nem eram precisas. As metralhadoras de calibre 50 perfuravam os cascos sem blindagem, incendiavam barris de combustível e faziam munição explodir. O Major Edner desceu tanto com seu B-25 que quase raspou no mastro de um transporte. Ao passar por cima, o artilheiro de cauda metralhou o convés pela retaguarda. O navio carregava combustível de aviação e, atingido pelas bombas ricocheteantes, não só afundou, virou uma bola de fogo colossal no céu. O B-25 seguinte teve de atravessar a explosão. A tinta das asas bolhou com o calor, mas a máquina emergiu voando do outro lado. O método do skip bombing funcionava com eficiência assustadora. Em altitude elevada, 10% de acertos já era ótimo.
No nível dos mastros, os B-25 batiam quase 50%. Eles cravavam bombas nas salas de máquinas de embarcações em movimento. Os capitães japoneses tentavam desviar e zigue-zaguear, mas nada fugia de um avião a 200 nós. Ao meio-dia, o mar de Bismarck era um cemitério flutuante. Destroyers em chamas, transportes naufragando e o mar coberto de óleo, destroços e sobreviventes se debatendo na água. Os B-25 ficaram sem bombas, mas não voltaram para a base. Regressaram para novas rajadas de metralhadoras, dando o golpe final em navios avariados e limpando os restos à deriva. Foi um massacre impiedoso, mas os aviadores se lembravam das atrocidades em Bataan, dos prisioneiros fuzilados e da família de Papigã presa em Manila. Por isso atiraram até os canos ficarem incandescentes e as fitas de munição acabarem. Na base, as equipes de solo aguardavam em silêncio até ouvir o ronco dos motores voltando. Começaram a contar as aeronaves. Todas retornavam, algumas com furos nas asas, outras com pedaços de cordame japonês enroscados no trem de pouso. Um B-25 pousou com a roda dianteira esmagada, não por erro no pouso, mas por ter batido na chaminé de um transporte inimigo que afundava. Os pilotos saíram das cabines encharcados de suor, mãos trêmulas de adrenalina. Na sala de debriefing, largaram os capacetes na mesa, enquanto o general George Kenney analisava os relatórios. Os resultados pareciam surreais. Numa só manhã, as caixas voadoras de Papigã infligiram mais prejuízo à marinha japonesa do que toda a 5ª Força Aérea em 6 meses. As fotos comprovavam buracos nos cascos na linha d'água, sinal do skip bombing, e convéses arrasados pelo fogo das metralhadoras frontais. O sistema de molas aguentou centenas de milhares de tiros. O avião que, segundo os engenheiros, deveria se desfazer em pedaços, operou sem nenhum problema. Naquela mesma noite, o Tokyo Express deixou de existir. O alto comando japonês em Rabaul ficou atônito. 8 transportes afundados, 4 destroyers perdidos e mais de 3.000 soldados mortos. A rota marítima para Nova Guiné foi bloqueada. A mensagem enviada a Tóquio mencionava um novo tipo de bombardeio em altitude baixíssima e precisíssima. Eles não imaginavam que tudo começara com um major de 43 anos, um soldador e um monte de sucata. A vitória foi completa. Os americanos perderam apenas 13 homens. Naquela noite, Papigão caminhou até a linha de voo e tocou o nariz chamuscado do seu B-25. Verificou as molas do suporte, desgastadas e comprimidas, mas ainda inteiras. Acendeu um cigarro e olhou para o norte, rumo às Filipinas. Tinha afundado navios e matado muitos homens, mas para ele isso não bastava. Sua família continuava prisioneira em Santo Tomás. Nos Estados Unidos, iniciou-se a produção do B-25J. Já não possuía nariz de vidro para o bombardeiro. Trazia uma nariz sólida repleta de metralhadoras calibre 50, instaladas de fábrica. Chamaram-no de modelo Strafer. O manual foi reescrito e a antiga caixa suicida virou a configuração padrão. Papigã não ganhou patente nem dinheiro. Apenas viu chegar ao Pacífico centenas de aviões feitos com base na sua ideia. Mas a guerra ainda não acabara para ele. Se 8 metralhadoras eram boas, pensou, um canhão seria ainda melhor. Pegou um canhão de 75 milímetros e resolveu instalá-lo na nariz de um B-25. O recuo era feroz. Nos testes, o avião quase parava no ar, mas Gon conseguiu fazê-lo funcionar. Pilotou esses monstros até o corpo começar a fraquejar. Em 1944, numa missão sobre as Filipinas, seu avião foi abatido. Sobreviveu, mas sofreu queimaduras graves e perdeu um dedo. Os médicos o declararam inapto para combate, mas Gon desconsiderou os doutores, assim como ignorara os engenheiros. Voltou a voar em missões de transporte e reconhecimento, e quando o general Douglas MacArthur finalmente retornou às Filipinas, desembarcando em Leyte, Papigã estava no céu, calculando os quilômetros até Manila.
No dia 3 de fevereiro de 1945, o pesadelo acabou. A primeira divisão de cavalaria americana arrombou os portões do campo de internamento de Santo Thomas, em Manila. Lá dentro, encontraram 3.700 civis à beira da morte, esqueletos sobrevivendo com menos de 700 calorias por dia, entre eles Polygon e seus 4 filhos. Tinham resistido a 3 anos de fome, doenças e selvageria. Quando Papi Gun entrou no acampamento, não era o famoso caçador de comboios, nem o homem que transformara um bombardeiro numa máquina de destruição. Era só um marido e pai que passara 3 anos criando armas com um único propósito: salvar a família. Ao encontrá-los vivos, nada mais importou. Os navios afundados no mar de Bismarck, as medalhas e relatórios militares viraram irrelevantes diante do abraço à esposa e aos filhos. Após a guerra, a Força Aérea tentou mantê-lo. Ofereceram promoções e cargo no Pentágono, mas Gun recusou. Não queria carreira na burocracia. Escolheu ficar nas Filipinas, onde criou uma pequena companhia aérea civil e voltou ao que sempre fizera: voar. Levava passageiros e cargas sobre a selva, consertava motores com ferramentas improvisadas e pousava em pistas de terra que aterrorizavam pilotos mais novos. Mas homens como Papi Gun raramente têm fins pacíficos. No dia 16 de janeiro de 1957, pilotando um Beechcraft Bonanza perto de Manila, foi pego por uma tempestade. Tinha 57 anos, sobrevivera à guerra, acidentes e ferimentos graves, mas não resistiu ao tempo. O avião caiu e Gun morreu na hora. Ainda assim, seu legado perdura. Toda vez que um A-10 Warthog surge sobre o campo de batalha, com seu canhão gigante no centro, vê-se a ideia que Gun provou décadas antes. Toda vez que um A-630 atira do flanco enquanto orbita um alvo, percebe-se a evolução do conceito Strafer. Papi Gun mostrou algo básico: na guerra vence quem se adapta mais depressa. Provou que manuais nem sempre têm a última palavra e que um mecânico com maçarico pode alterar a história. Enquanto historiadores falam de generais e almirantes, a Guerra do Pacífico também foi ganha por homens como ele. Gente que encarou um problema, viu que a solução oficial não servia e construiu algo superior com as próprias mãos. Gon pegou um bombardeiro defensivo e o transformou numa arma ofensiva que revolucionou a aviação no Pacífico. Fez isso enquanto todos diziam ser impossível e riam das suas molas de recuo. E ele fez isso pelo motivo mais básico possível: queria resgatar os filhos dele. Se essa história te emocionou, dá um like e se inscreve no canal para mais gente conhecer relatos esquecidos como o do Papi Gun. E conta nos comentários qual a invenção improvisada mais impressionante que você já ouviu falar na história ou na sua vida mesmo. A gente quer saber da sua.